Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algumas pessoas que pensam demais. Você se considera uma pessoa que pensa demais? Talvez se você clicou nesse vídeo, é porque sim, né? Eu me considero uma pessoa que pensa demais. E o que é uma pessoa que pensa demais, né? Como que eu vivo? O que tem nessa pessoa, nesse indivíduo? Eu reflito muito sobre acontecimentos, sobre fatos que acontecem na minha vida. Então, depois que os fatos acontecem, a minha mente continua a ruminar, continua a refletir, a pensar nesses fatos. Não só coisas que acontecem na minha vida, como também na vida da minha família. Por exemplo, acontecimentos que acontecem na minha família, com os meus pais, minha irmã, eu continuo a pensar. Ou acontecimentos na vida da família do meu marido também, que é uma família que está bem próxima a mim, penso bastante, reflito bastante. Não somente essas questões voltadas à família, mas também muitas vezes assuntos que estão acontecendo no meu país, né, no Brasil, questões que estão acontecendo no mundo, questões que estão acontecendo nas gerações, nessa geração, na nova geração, com o avanço da tecnologia. Então a gente pensa, né, as pessoas que pensam demais, e eu me incluo, tem essas questões e nós não conseguimos deixar ir tão facilmente. A gente fica ali refletindo, ruminando, pensando em soluções, em problemas. Então nossa mente está o tempo todo ali processando coisas, seja da nossa vida ou até mesmo realidades que não estão perto da gente, que estão aí mundo afora. O que isso ocasiona, né, na pessoa que pensa demais? Ocasiona em mim, né, por exemplo, falando aqui da minha experiência, uma mente muito cansada no final do dia. Eu faço, né, na minha rotina muitas coisas, tenho uma vida bem atarefada, como todo mundo, mas às vezes no final do dia eu sinto um cansaço mental que está além das coisas que eu faço, né? Que está além ali do que eu fiz, do meu dia a dia, né? Então, um cansaço mental grande, um sentimento assim sempre de ruminação, de processamento, de querer pensar muito, mas principalmente a questão do cansaço, assim, é o que mais pega para as pessoas que pensam demais. E como que eu percebi, né, esse processo em mim mesma, e como você pode perceber aí se você for esse tipo de pessoa, né? Foi olhando as pessoas ao meu redor. Às vezes a gente está tão acostumado com uma coisa que a gente faz que a gente acha que é normal, que todo mundo é assim também. Mas eu comecei a olhar ao meu redor e percebi que as pessoas ao meu redor, principalmente a pessoa que mais convive comigo, que é o meu marido, né? Ele não é assim. Não pensa demais, não rumina demais as coisas, muito pelo contrário, né? Quando a gente conversa às vezes de um problema, de uma determinada situação negativa, ele fala, Manu, não quero pensar nisso, vamos deixar isso pra lá. Enquanto eu queria ficar ali ruminando, pensando, refletindo, trazendo soluções, ele fala, não quero pensar nisso. Então eu comecei a perceber, opa, como assim? Não quero pensar nisso. Não é todo mundo que fica pensando o tempo inteiro, como eu. Então eu comecei a perceber ele e outras pessoas também, não só ele, minha família, alguns amigos, e percebi, não, então eu que penso demais, eu que sou a pessoa que sou diferente, né? Que tem esse processamento das coisas diferente. Então, para as pessoas que pensam demais, né? O que a gente deve fazer, então, sabendo disso? O que eu tenho feito, né? A primeira coisa é entender que esse processo de pensar demais tem muito a ver, muitas vezes, com a nossa personalidade, né? Até mesmo com a nossa inteligência, né? Com a nossa visão de mundo, com a nossa vontade de solucionar problemas, de utilizar
o nosso cérebro para algo maior, né? Usar a nossa capacidade, a nossa inteligência. Então eu acho que isso não necessariamente é algo péssimo, é algo ruim. É como, às vezes, até a nossa inteligência se expressa, né? Eu entendo muito assim, tenho entendido assim. Então, o que está acontecendo é que esse processo todo tem nos cansado, né? Porque é muito ruim ficar pensando às vezes em coisa negativa por muito tempo. Isso não faz bem a ninguém, né? Então a gente só precisa mudar algumas coisas, né? Então o que é interessante é quando você, né, já se pega nesse processo de ruminação, de pensar demais, de processar demais. Você pensar, eu penso assim, não quero ficar pensando nisso, vou deixar para pensar nisso em outro momento, não é o momento de ficar ruminando isso, né? E realmente a gente precisa ter esses momentos de pensar nas coisas, né? Porque faz parte da nossa característica, da nossa personalidade e da nossa inteligência. Então, pensar é preciso, é bom, é algo que o nosso corpo, como eu falei, expressa essa inteligência. Pelo menos ao meu ver, isso não é nada cientificamente comprovado, tá? Eu tô falando aqui das minhas experiências. Então, eu acho que uma maneira assim da gente sim pensar o que eu gosto muito de fazer é separar um momentinho todos os dias, um momentinho de 5, 10 minutos e refletir, daí sim tirar aqueles 5, 10 minutos para processar alguma situação, porque também não é bom a gente entrar naquele estado de ignorar todas as coisas, tipo Hakuna Matata, né? Vou ignorar tudo e é isso. Não. Então, todos os dias eu tiro um tempinho, o que eu posso pensar agora? Talvez até fazer uma lista física de coisas que você precisa pensar, processar, às vezes até questões do país, do mundo, sei lá. É preciso que tenha um tempo sim de processamento, entende? Porque isso faz parte do processo também. E também, né, no meu caso, como eu sou uma pessoa cristã, evangélica, eu uso também essas pautas, né, essas temáticas, essas problemáticas, tanto da minha vida pessoal, minha família, meus amigos ou questões globais também, para serem pautas de oração, né? Eu tenho um hábito muito grande de oração todos os dias, né? Assim como a maioria dos cristãos, evangélicos, enfim. Então, se é algo que está me perturbando, que está me trazendo ali esse desejo de processar, refletir, é uma pauta que precisa ser orada também, né? Algo que precisa de oração. Então, já aproveito para conectar essas duas coisas que são importantes para mim, né? Essa questão da oração que é super importante na minha vida. Eu acho que é mais ou menos isso, tentei explicar um pouquinho do como que funciona nessa pessoa que pensa demais, um pouco das consequências negativas que isso traz e o que eu tenho feito para sair um pouco disso aí, desse ciclo aí. E o que eu ganho com isso, né, fazendo esses hábitos aí, o que eu ganho é uma sensação de uma mente mais leve, menos cansada e com um pouco mais de energia, assim, para fazer realmente as tarefas do dia, as demandas do dia, né? E se eu me sinto cansada, é realmente um cansaço daquelas demandas e não por ficar processando N coisas diferentes. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, se identificado e talvez até, né, fazer algum desses hábitos aí. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um joinha e até o próximo.